Você sabia que a mentira, ela é um dos maiores males da humanidade? Você tem lutado contra ela? Vamos às claras. Meu nome é Gabriela Maria, tenho 20 anos e sou filha da comunidade Gerados pela Imaculada. E hoje o Às Claras é sobre mentira. Cara, eu sempre fui uma mentirosa. Eu cresci num mundo de mentiras. Eu mentia pra todo mundo sobre quem eu realmente era. Eu sempre menti pros meus amigos, dizendo que eu era rica, quando na verdade eu sempre fui pobre, de família pobre. Eu não admitia que os meus amigos fossem na minha casa, porque se eles fossem na minha casa, eles iriam ver que eu era pobre. Eu não gostava que os meus amigos vissem o carro do meu pai, porque se eles olhassem para o carro do meu pai, eles iriam ver que eu não era rica. Eu era aquela filha que falava: não, pai, não precisa me deixar na porta, me deixa na esquina, porque senão as pessoas elas iriam ver a minha verdade. Eu comecei a me enrolar na minha verdade, ao ponto de que eu comecei a acreditar que eu era rica, quando na verdade nada tinha mudado. Eu mentia para minha mãe para namorar. Eu mentia para o meu pai para fazer coisas erradas. Eu dizia que estava indo num lugar, quando na verdade eu estava indo em outro lugar. Eu mentia para os meus namorados, seja para atrair ou para enganar eles. No relacionamento, eu fingia ser a inocente, quando na verdade eu era o contrário disso. Eu jogava o problema para eles, quando na verdade o problema estava em mim. Eu manipulava as pessoas. Eu manipulava tanto as pessoas ao ponto de fazê-las acreditarem que aquilo que eu estava falando era uma verdade. Então, eu comecei a acostumar com a mentira. As pessoas começaram até a enxergar que eu era mentirosa, mas eu batia o pé e falava: não, eu sou uma verdade, porque eu comecei a acreditar na minha mentira. A mentira, ela ficou tão impregnada dentro de mim que mesmo quando eu entrei para a igreja eu continuei mentindo. Eu não admitia que as pessoas da igreja soubessem quem eu tinha sido. Porque se elas soubessem quem eu tinha sido, elas iriam ver que eu não tinha mudado muita coisa. Então, eu comecei a dentro da igreja continuar sendo uma mentira. Mas sabe qual é o problema? É que eu olho para a minha vida e olho para o mundo e eu vejo que a mentira, que nós acostumamos com a mentira. A mentira, ela entrou na política. Quer ver? Na época de eleição, o político vai na sua casa e te promete um monte de coisas. Só pra te enganar, só pra ganhar o seu voto, só pra te manipular. Mas quando passa a eleição, ele não faz nada do que ele prometeu. E ali você vê que ele era um mentiroso. Na religião, as pessoas falam: se você for de Deus, você vai ganhar isso e aquilo. E nós começamos a manipular a Deus. Começamos a mentir sobre quem Deus realmente é. No relacionamento, o casal vai lá na rede social e coloca uma foto com aquela legenda. Mas quando você vai olhar o relacionamento, tá de pernas pro ar. Um traindo o outro, um enganando o outro. E ali eles começam a viver num relacionamento uma mentira. A mentira, ela nos aprisiona. Sabe por quê? Quanto mais nós vamos mentindo, nós vamos nos colocando numa bola de neve. E parece que nós não conseguimos mais sair daquela mentira. Porque se nós sairmos daquela mentira, as pessoas vão descobrir quem nós somos. E ali, elas vão parar de nos admirar. É isso que a gente pensa, que as pessoas vão parar de nos admirar. Não vão mais nos querer perto dela. Então, para enganar as pessoas, para continuar com os status, nós continuamos na mentira. A verdade, ela é capaz de nos libertar dessa prisão. Porque eu fico pensando, cara, pra que mentir? Nós que somos da igreja vamos nos confessar e ali nós mentimos pro nosso confessor. Quando somos de comunidade, mentimos pro nosso fundador, pro nosso formador. Quando somos de grupo de oração, mentimos pro nosso coordenador. Pra quem nós queremos mentir? De quem nós queremos esconder? Fala pra mim uma vez que você mentiu e a mentira, uma vez, ela não caiu por terra. Uma vez que a verdade não veio à tona. Nós só enganamos a nós mesmos, porque um dia eles vão descobrir quem nós somos.
E Deus, Ele conhece o nosso coração. Não adianta nós queremos mentir, achando que Deus não está vendo, porque Ele conhece o nosso coração e Ele vê a nossa verdade. Lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, ela nos liberta. E eu demorei para entender isso. Eu demorei para entender que a verdade era o melhor caminho. Porque eu tinha medo de que as pessoas vissem quem eu realmente era. Mas eu preciso te contar uma coisa. Depois que eu descobri que a verdade era o melhor caminho, tudo mudou. Quando eu cheguei na comunidade, eu vi que eu não ia conseguir sustentar a minha mentira por muito tempo. Então, eu comecei a mostrar a verdade de quem eu realmente era. E cara, nada mudou. Isso é o mais legal. Quando você fala a verdade, nada muda. Porque Deus te fez assim. Ele te fez do jeito que você é. Então, quando você contar para as pessoas quem você realmente é, nada vai mudar. Elas só vão te amar, porque Deus te fez para você ser amado. E se você falar a verdade, eles vão te amar do jeitinho que você é. E você não precisa mais se enrolar. Você não precisa mais fingir ser quem você não é. A verdade, ela realmente nos liberta. E a solução para a mentira não é outra, senão a verdade. E a verdade, ela está escondida em Cristo. Eu preciso te contar uma coisa. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil falar a verdade. Mas eu queria falar pra você. Eu tô contigo. Eu tô contigo nessa. O passo é o seguinte. Você primeiro busca a Deus. Pede Deus a graça de você falar a verdade. Se tranca com Deus e fala: Senhor, me ajuda a ser uma verdade. E você vai ver que Deus vai te ajudar. Depois, se coloca na frente do espelho e começa a falar pra você mesmo. Você é isso, você é aquilo. E começa a aceitar quem você realmente é. E depois, você começa a falar a sua verdade para as pessoas. E você vai ver que a verdade, ela é o melhor caminho. Tem uma história que eu gosto muito. De São Tomás de Aquino. 2 monges chegam em São Tomás e falam: Tomás, corre lá fora, tem uma vaca voando. E São Tomás corre lá para ver a vaca. E os monges começam a caçoar de São Tomás. E eles falam: São Tomás, para de ser bobo, você acha mesmo que iria ter vaca voando? São Tomás então diz com a sua sabedoria: eu prefiro acreditar que tem vaca voando do que tem um monge mentindo. É inadmissível que eu e você, sendo de Deus, continuemos na mentira. Mas, Gabriela, como eu vou me comportar numa situação de mentira? Sabe quando no seu trabalho começarem a roubar e a mentir? É você que é de Deus que tem que se levantar e falar: não, eu não aceito isso, eu não aceito essa mentira. Quando na sua casa ligarem sua mãe e falar: fala que eu não tô, você tem que se levantar e falar: não, mãe, eu não aceito isso. O meu fundador diz uma frase que eu sou apaixonada. Ele fala: nós precisamos ser uma verdade em um mundo de mentiras. Ainda que o mundo seja uma mentira, eu e você precisamos ser uma verdade. São Paulo Apóstolo, eu sou fã deste santo. Depois que ele conheceu a verdade, ele viu que a verdade era o caminho e ele não conseguiu mais viver em uma mentira. Eu e você, sendo de Deus, não podemos admitir mais ser uma mentira. Eu espero que esse vídeo realmente te ajude você a mudar a sua visão sobre a verdade. Porque a verdade, ela realmente nos liberta. E esse foi o As Claras de hoje. Deus abençoe.